E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje é mais uma análise e na análise de hoje a gente vai analisar o jogo do Jean Robert, que mandou R$ 50 e a seguinte mensagem: esperando ansiosamente para ver uma gameplay do estado atual do nosso roguelite Crown Crusade, que é atualmente meu projeto favorito, que gasto todo o tempo livre nele. E mandou o link aqui da página, né? O jogo ele tá em playtest, né? Então eu consegui baixar. Ele não tem uma demo, mas não faz diferença. Aqui, ó, playtest e tal. E por mais que ele tenha falado aí que ele quer que eu, né, jogue o jogo dele, né? Que ele tá ansioso para ver eu jogando o jogo dele. Ele não deixou definido que ele quer só a gameplay, então eu vou fazer a análise da página e vou fazer a gameplay no final, como sempre, né? Vamos seguir o padrão, tá bom? Então, começando aqui com o título Crown Crusade. Eu achei. Parece bom para mim. Vamos dar uma pesquisada no Google para ver se tem alguma coisa relacionada, né? Aquele teste padrão. Então, o teste do CEO da Steam passou. Se nesse aqui não passar, alguma coisa tem de errado, né? O CEO da Steam é muito bom, funcionou. Aqui a gente já tem uma gameplay, que é uma gameplay do jogo dele. Tem um jogo dele no Itch.io, provavelmente. É o mesmo jogo. Tá? Então, provavelmente deve ser um bom nome também. Aqui, SteamDB, Metacritic. Deve ser tudo relacionado ao jogo dele, então. Então, acho que no nome ele mandou muito bem. Tá? Eu acho que, inclusive, Crown Crusade é um nome fácil de lembrar também, né? Então, mandou bem aí. Eu acho que eu não tenho muitas sugestões para dar aqui, não. É bom ter nome de duas palavras assim, porque né, uma palavra só é difícil de você pegar um identificador único, né? Como eu sempre falo aqui, o nome do seu jogo ele tem que remeter ao seu jogo. Então, quando falar Crown Crusade, né, os jogadores, né, eles têm que pensar nesse jogo aqui. Então, é muito difícil de fazer isso com um nome só, apesar de ter alguns jogos que conseguem, né? Mas com duas palavras não é nem longo o suficiente tipo, para ficar difícil de lembrar, mas já tem variedade suficiente para ser um identificador único. Vamos dar uma olhada aqui na thumb, tá? Então a thumb, a gente tem uma thumb um pouco diferente aqui dos padrões, tá? Ele colocou só a logo dele, bem grande, né? Aqui essa logo aqui até cego vê, filho. Cara, Crown Crusade. E ele fez num esquema de pixel art, tá? A fonte em si, ela não é uma fonte ruim, tá? Ela principalmente pela coroa aqui que ele colocou, né? E abaixou o O para baixo e o S para baixo. Deu um charme, mas é uma fonte bem simples, tá? Mesmo que ele tenha colocado alguns detalhes aqui e tal. Ainda assim, eu achei boa a logo, tá? Não tem muito do que reclamar, não. Geralmente, quando a gente vê essas logos aqui com o título do jogo escrito, o que acaba funcionando melhor, né? É realmente quando é uma parada mais única assim e tal. Mas como o jogo dele é em pixel art, ele quis remeter a pixel art aqui, eu acho que funciona. Porém, eu não acho que essa thumb tenha sido boa para um jogo da Steam, pelo menos, porque ela foge do padrão onde a gente coloca um personagem aqui, tá? Então, como eu sempre falo, a disposição que eu gosto é ter uma logo desse tipo aqui ocupando a metade e na outra metade ter o personagem. Pode ser cima e baixo também, mas enfim. Por que é bom a gente ter um personagem aqui? Repara que só com essa logo é difícil da gente saber sobre o que se trata esse jogo. E a nossa página da Steam, a gente está o tempo todo querendo indicar para os jogadores, para os possíveis jogadores, né? Para as pessoas que entram aqui na página, sobre o que o jogo é. E fazer isso só com a logo aqui é muito difícil, tá? Então a gente vê que a gente tem essa logo, escrito Crown Crusade, coroa, né? Aí tem esse Crusade aqui, né? Da Guerra Santa, essas paradas aí que eu já não entendo muito, mas enfim. A gente sabe que o jogo ele vai ter uma pegada medieval, tá? No fundo, a gente tem um castelo, né? Que parece que tem uma maldição aqui, um céu, uma água, enfim. É, não dá para saber sobre o que é o jogo. A gente só sabe que é medieval, mas a gente não sabe se o jogo ele é rogue ou alguma coisa assim, né? E às vezes mesmo com o personagem é difícil da gente colocar, né? Tipo, é difícil da gente indicar que sobre qual é o gênero do nosso jogo e tal, mas ajuda mais.
né? Então eu acho que ficou faltando. Essa logo aqui, eu não sei, ela é muito horizontal, né? Se ela ficasse menor, talvez ficasse um pouco difícil de ler. Mas ainda assim, eu acho que um personagem, né? Ele é muito mais visual, né? As pessoas, elas são extremamente visuais, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, seria melhor só ter o personagem do que só ter a logo, entende? Então, eu acho que deixou muito a desejar aqui nesse caso. Ou poderia ser não necessariamente um personagem em si, mas, por exemplo, meu jogo é de nave, tá? O meu jogo ele pode não ter personagens, mas se ele tiver uma nave, as pessoas vão entender que o jogo é de nave, entende? E, tipo, se eu deixasse só o título do meu jogo, sei lá, Space Invaders, né? Daria para entender sobre o que é sobre o espaço e tal, talvez remeteria à nave, né? Aqui a gente pode, né, pensar, pô, Crown Crusade pode ser que seja um RPG, né? Mas o jogo ele é um roguelite. Então, enfim, se bem que talvez se tivesse personagens aqui, também ia ficar difícil de entender que é um roguelite. Mas, cara, eu acho que o fator mais importante de ter um personagem é o fator visual, como eu falei. Rosto funciona muito bem, tá ligado? Chama a atenção das pessoas. É igual o thumbnail de YouTube, porque na maior parte das thumbnails as pessoas colocam a imagem do rosto delas porque funciona, tá ligado? Então, ter um personagem vai ajudar a chamar mais atenção, tá? Mesmo que eu tenha falado, tipo, tem essa questão de indicar qual o gênero do jogo é, no final das contas, a thumb ela tem que chamar a atenção para a pessoa clicar e entrar na página do seu jogo, sabe? E eu acho que fazer isso aqui só com a logo eu acho difícil. Eu acho que talvez essa tática funcione melhor na Play Store, né? A gente vê que tem alguns jogos que seguem esse padrão aqui e tal, mas eu não manjo muito de Play Store. Na Steam eu sei que esse não é o padrão, tá bom? Mas enfim, vamos para a descrição completa agora. Roguelite de ação rápida com montagem estratégica de builds. Cara, esse início aqui foi muito bom. Talvez um pouco técnico demais, mas isso aqui já falou pra mim o que o jogo é, tá ligado? Enfrente hordas de inimigos, colete power-ups e crie combinações insanas a cada nova run. Evolua suas armas, explore sinergias e lute para sobreviver em um mundo onde cada escolha importa. Nesse segundo trecho aqui, o que me pegou foi essa parte do combinações insanas aqui, né? Tipo, eu não necessariamente acho que isso aqui é ruim, mas tipo, você falar para o jogador que o seu jogo é bom, meio que não faz muito sentido, tá? Isso é uma parada que, se o jogo é insano ou não, vão ser os jogadores que vão dizer, né? Então, se não tivesse esse insano aqui, eu acho que seria melhor. Mas não tem muito problema em colocar não, né? E ele coloca, evolua suas armas, explore sinergias e lute para sobreviver no mundo. Aqui ele está usando os verbos para explicar sobre o que é o jogo. Eu acho que a descrição está muito boa aqui, está funcionando muito bem, tá? Porém, eu só acho que foi técnico demais, né? Então, se o teu jogo ele tem uma pegada meio medieval, tá ligado? Talvez fosse legal você fazer a descrição do seu jogo num estilo de texto meio medieval, tá ligado? Usar uma linguagem mais formal, mais antiga, entende? Para você entrar na fantasia ali do jogo. É a única sugestão que eu poderia dar, tá? Esse insano aqui poderia até tirar, mas também não faz muita diferença. Mas eu acho que tá um pouco técnico demais, só isso. Vamos dar uma olhada no trailer agora. Caraca, velho, aqui eu vou ter que dar um puxão de orelha brabo, tá? Mano, o cara subiu uma gameplay inteira como trailer, velho. Galera, não faz isso daí não. Pra vocês terem uma ideia, olha só. Eu tive até que cortar o vídeo aqui, porque não estava carregando, né? Então, quando eu clico aqui para tela cheia, o trailer ele começa a carregar de novo numa resolução, né, mais alta. A Steam não tem como a gente controlar a resolução por aqui igual no YouTube. Então, cara, o trailer tem 16 minutos e 10 e tem uma outra gameplay que é tipo tem uns 11 minutos também. Eu não vou conseguir assistir tudo, tá ligado? Mas, rapaziada, não façam isso daqui, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que a Steam ela não tá nem preparada para receber trailers tão longos, beleza?
trailer, o ideal é tipo assim, 1 minuto, tá? 1 minuto e meio estourando no máximo, tá ligado? Não, velho, 2 minutos já é tipo assim, muito longo. Isso aqui é uma gameplay inteira de 16. Ninguém vai assistir isso tudo, tá ligado? Então, na verdade, tipo, vai ter problemas pra carregar, como eu falei. Mano, você. Tipo, já vai ser difícil de você prender a atenção dos jogadores com um trailer de 1 minuto que seja, tipo, full condensado, tá ligado? Cara, você colocar a gameplay inteira assim, velho, você tá espantando as pessoas, tá? Tipo, não vou nem, cara, não vou nem assistir porque, tipo, é muito grande, tá ligado? Então, é até difícil, é uma gameplay, não é um trailer, entendeu? Cara, trailer é fundamental, vocês têm que fazer, não tem jeito, tá? Faz da melhor forma que der. Mano, aí na playlist de análise tem um monte de dica que eu dou pra como fazer um trailer e tal. Assiste aí, cara, e tenta fazer um trailer. Aqui realmente não vai ter condições, mano. E, velho, você ter colocado outra gameplay foi pior ainda, tá? Então, bom, vamos lá. Vamos para as screenshots agora, tá? As screenshots, olhando aqui por cima, parece todas muito parecidas, né? A única que pega um pouco de diferente é essa aqui que tem esse círculo. Mas mesmo assim, cara, o jogo ele tem sempre esses tons de ó, verde, azul e amarelo, né? Então o jogo ele parece muito monótono. Caraca, tem mais um monte de gameplay, velho. Não faz isso daí não, mano. Enfim, cara, isso aqui, rapaziada, não façam isso, mano. Eu acho, na minha humilde opinião, um trailer só já é o suficiente. É claro que depende da estratégia. Tem vários jogos grandes que utilizam mais de um trailer, às vezes para apresentar um novo personagem, alguma coisa assim. Mas, no geral, que eu vejo que funciona, né? Principalmente para quem tem pouco orçamento, um trailer só já está de bom tamanho, tá? Então, você colocar, velho, 2 gameplays inteiras, mas eu acho que nem é gameplay, né? Que ele tá falando, a jogabilidade Sword talvez seja, né? Jogabilidade parry. Parry é só uma mecânica, talvez seja mais rápido. Mas eu nem vou abrir aqui porque a Steam pode começar a travar. Enfim, cara, é complicado aqui, tá? Nesse jogo aqui, olha só. Talvez os mapas eles sejam muito repetitivos mesmo, né? Aqui a impressão que eu tenho, olha só, é que ele focou mais em fazer inimigos do que cenário, tá? Só que você ter cenários diferentes é muito bom. Os jogadores eles adoram isso, tá? Fica bom para você vender o jogo na página. Então tem várias mecânicas aqui, ó, tem esse poder aqui e tal, mas em cenário a gente já vê de cara que o jogo fica devendo, tá? Então isso aqui pode ter certeza que é uma coisa que os jogadores eles vão reparar. O jogo, tipo, mesmo que não seja a gente olhando aqui a screenshot grande, né? A gente vê que tem coisas diferentes. Ó, aqui tem uma skill de cura, beleza, entendi. Aqui tem esse inimigo. Ele tá querendo mostrar essa planta aqui, que tem essas outras plantinhas. Maneiro. Aqui, o que, que ele quer mostrar? Ele quer mostrar esse círculo aqui. Eu não sei se é um círculo, se é um poder do jogador. Aqui tem os NPCs, né? Não deu para entender muito bem o que você estava passando aqui nessa screenshot. Então, essa screenshot lá não é muito boa. Eu removeria essa screenshot. Por mais que esse círculo ele seja o que mais chame a atenção, não dá para entender o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem uma screenshot em que está mostrando Dash, maneiro. Está mostrando um boss aqui, né? Um boss Goblin. Legal esse screenshot aqui também. E a gente tem uma screenshot aqui que está mostrando o Dash do Goblin. Né? Então está mostrando duas screenshots aqui mostrando a mesma boss fight. É legal porque está mostrando conteúdos diferentes, né? Mas eu não faria também. Eu usaria uma screenshot só. Talvez eu pegasse outra screenshot do personagem dando dash em inimigos normais e tal. E talvez eu deixaria só essa aqui. Eu acho que essa aqui chama mais atenção. E a gente tem esse cenário aqui, né? Onde a água aqui parece estar um pouco mais escura, né? Do que nos outros lugares. Mas mesmo assim também acaba não fazendo muita diferença. Os tons de cores eles são muito parecidos, né? Olhando de cima. Essa aqui é bem legal, né? Mostrando um monte de inimigo aqui e tal, e ele soltando esse poder.
E aqui também mostrando um monte de inimigo, um monte de coisa acontecendo. Isso aqui é bem legal também. Mostrando mais habilidades, né? Eu acho que tem screenshot demais. Aqui parece... Ele tá com um arco aqui. Talvez seja uma habilidade de chuva de flecha. Não entendi. Eu acho que tem screenshot demais. Tá? Eu resumiria. Eu acho que... poderia ter um screenshot com UI aqui também. Né? Esse jogo ele tem bastante UI. E ele acaba não mostrando muito. Então ele está mostrando mais aqui o conteúdo, que é excelente, tá? Só que ainda assim não está muito claro como que joga o jogo, né? Aqui, por exemplo, tem UI mostrando, né? Mas, tipo, uma UI quando abre um baú, alguma coisa assim. Quando a gente for jogar o jogo, a gente vai ver. Mas vocês reparam que, tipo assim, tanto nas screenshots quanto no trailer, o senso comum que eu tenho é que, tipo, tá difícil de entender como que joga esse jogo, tá bom? Então, eu vou tentar ajudar da seguinte forma. Cara, quando você tiver muito perdido, você não sabe muito bem como fazer a sua página da Steam, não inventa muita moda, não. Coloca 4 ou 5 screenshots só, um trailer de 1 minuto e dá-lhe, cara. Entendeu? Porque tem coisa demais aqui. Então, como que a gente joga o jogo? Eu já joguei o jogo, então eu sei um pouquinho, tá? A gente começa naquele cenário onde tem os NPCs e a gente pega uma espada. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, esse aqui é o cenário inicial, tá ligado? A gente conversa com o ferreiro e ele dá uma espada pra gente. A gente pode fazer a estratégia aqui de contar uma historinha. Então a gente poderia colocar aqui o personagem. A primeira screenshot é sempre bom colocar uma de gameplay, tá ligado? Tipo, uma que chame bastante atenção, tipo essa aqui ou essa daqui, tá? Mas a segunda a gente pode startar para contar a história. Então bota o personagem pegando a espada. Aí a segunda screenshot a gente coloca um cenário onde tem inimigos comuns e tipo o personagem dando um ataque, tá? Aí a gente coloca o personagem ganhando algum upgrade, tá? Uma screenshot lá dele pegando outro poder. E aí mostra ele mais forte no final, de novo, matando um monte de bicho. Entendeu? Aí pode mostrar os bosses, os poderes, esse tipo de coisa. Então, você coloca uma screenshot para chamar atenção no começo, tá? E aí você vai contando a historinha ali e tal. E dá para seguir essa mesma estratégia no trailer e na descrição completa também. Mas vamos dar uma olhada nas tags aqui agora. Então, as tags são aventura, ação, ação e aventura. Pode parecer redundante assim, mas como são 20 tags e a gente precisa colocar as 20, tá? Sempre coloquem as 20, nunca deixe faltando uma ou outra. É bom colocar tags redundantes, tá? Porradaria, roguelike, roguelike de ação, chuva de balas, controle com alavanca. Caraca, controle com alavanca dupla? Porra, que é isso, velho? Cara, eu nem conhecia essa tag aqui no controle com alavanca dupla foi muito bom. Dá pra ler ali embaixo no link, né? Mas, enfim, velho, nem sei sobre o que isso se trata. Roguelike tradicional, roguelite, 2D, visão superior, fantasia medieval, mágica para toda a família, retrô, hack and slash, combate e fabricação. Talvez tenha crafting no jogo, né? Beleza? Vamos dar uma olhada nos jogos recomendados para ver se a gente tem algum jogo parecido. A gente tem o Soulstone Survivors, né? Esse jogo é um roguelike de ação, mas ele é um rogue mais no estilo Vampire Survivors. Talvez o jogo do nosso colega aqui ele seja nesse esquema, mas eu acho que poderia ter classificado mais como um roguelike mais tradicional do que tipo como um Vampire Survivors. Mas não tá tão ruim não. Tem o Hero Siege aqui que ele é meio que um MMORPG, né? Então, o School ele é um jogo de plataforma, né? Não está tão mal não. Ainda são jogos rogue, né? Mas eu acho que talvez faltou um jogo target aqui para associar o Crown Crusade, algum jogo que seja tipo muito parecido com o dele, que ele queira pegar a carona no sucesso. Eu, pelo menos, não consigo pensar em nenhum agora de cabeça, mas teria que ser... Com certeza deve ter um monte, né? Um jogo de roguelite, que seja uma pegada bem RPG e medieval, tá ligado? Vamos dar uma olhada na descrição completa. Caraca, a descrição completa é simplesmente sobre esse jogo. Roguelite de ação rápido com montagem de builds, uma screenshot. Cara, aqui, rapaziada, olha só. Se vocês quiserem que o jogo de vocês venda,
vocês precisam investir o tempo de vocês na página da Steam. Então, um erro muito comum que a gente vê é justamente esse aqui. O cara ele passa muito tempo trabalhando no jogo e acaba investindo do tempo de desenvolvimento, às vezes 1%, às vezes menos, no marketing. O mínimo que você faz é fazer uma boa página da Steam. Então, você, mano, precisa pelo menos tentar descrever um pouco mais, contar um pouco mais sobre o jogo, mostrar o conteúdo. Por exemplo, podia mostrar aqui, ó, monte builds, aí bota um gifzinho com várias builds diferentes. Lute contra bosses, aí bota um gif com várias cenas de boss fight, assim, passando, porque o jogo tem conteúdo para mostrar, eu já testei o jogo, tá ligado? Então, poderia ter feito isso aqui muito melhor. Ah, tem um sistema de classes, né, que ele mostrou lá em cima, né, aqui os trailers, os 300 trailers, ó, Sword, Orb Missile, Parry, cara, podia fazer isso aqui, ó, podia estar aqui em GIF, tá ligado? Não tem por que fazer isso aqui, entendeu? E a descrição completa basicamente não tem, ele só, eu entendo que ele deve ter colocado isso aqui só para não deixar vazio, né, mas acabou pecando aí muito caro nesse aspecto. E, velho, se você não fizer o marketing, né, as pessoas não vão nem saber que o seu jogo existe, entendeu? Então, vocês precisam investir o tempo de vocês no marketing. Mas é isso aí, cara. Vamos dar uma olhada no jogo agora, né, que ele falou que estava ansioso para ver a gente testando. Aqui a gente vai testar. Abrindo aqui, ele já carrega ali, né, tem aquela tela de loading e a gente vem aqui para uma tela de seleção de idiomas, certo? Tem alguns jogos que seguem esse padrão, né, de você escolher o idioma antes de iniciar o jogo. Geralmente, quando acontece isso, eles fazem aquele menu com várias bandeirinhas ali para você escolher o idioma ao invés de ter um drop-down aqui, mas também funciona. Porém, a minha maior crítica a esse jogo definitivamente é a interface. Essa interface aqui tá com cara de Godot, tá? Então imagino que o jogo tenha sido feito na Godot. Porém, repara que a fonte ainda está como aquela fonte não configurada e a interface também, cara. E se você vai subir um jogo na Steam, mesmo que ele seja uma demo, mesmo que esteja em Early Access, mesmo que seja um playtest, cara, o seu jogo ele precisa estar relativamente redondo, tá? Você não pode subir um jogo para Steam com a UI como placeholder, tá bom? Então esse fundo azul aqui não ficou legal, tá? Aqui poderia pelo menos ter posto uma tela de cenário, alguma coisa de fundo para ficar aqui, tá? Uma cor seca de fundo e nem uma cor muito boa, tá ligado? Mas mesmo que fosse uma cor melhor, não ia fazer muita diferença. E cara, faltou alterar a fonte aqui, né? Um jogo em pixel art, a logo é em pixel art e tipo, você pode simplesmente baixar uma fonte em pixel art e colocar no jogo, não é muito difícil de fazer isso. E os botões aqui é a mesma coisa, né? Os fundos do drop down e tal, isso aqui precisa ser configurado, tá ligado? Senão o jogo ele fica com uma cara muito amadora, entendeu? Então vamos startar aqui e aqui a gente vê o mesmo problema, né? Na verdade, né, a gente vê um problema aqui um pouco diferente, que esse jogo ele tem aqui a opção, ó, de debug, test new enemies. Cara, olha só, eu entendo que isso aqui deve ter sido feito para o colega testar e tal, tá? Porém, quando você está subindo o jogo para Steam, você não vai querer colocar essas ferramentas de teste para os jogadores, tá? Os jogadores eles não estão vindo aqui para testar o seu jogo da mesma forma que você testa, entendeu? Eles querem realmente testar como um jogador testa, jogando, se divertindo, não para debugar as coisas. Entende? Então, mesmo que essas ferramentas aqui estejam implementadas, quando você subir o jogo para Steam, pelo menos desabilita o botão aqui para os jogadores não terem acesso a esse tipo de coisa, né? E a gente vê o mesmo problema aqui pelo menos na seleção de personagem, ele ainda colocou um íconezinho que ficou muito legal, olha a diferença que faz, sabe? Então podia ter alterado a fonte aqui, ó. Aqui tá simplesmente um label com um texto meio que em placeholder, né? E o pior é que, tipo, isso aqui, essa estrutura aqui ainda foge dos padrões. Por quê? Porque é um jogo que tem multiplayer, né? Aparentemente um multiplayer local, só que o padrão geralmente é
você vai iniciar o jogo, você escolhe o modo de jogo que você vai jogar, se é single player ou se é multiplayer. Por mais que assim funcione, isso aqui foge dos padrões, então pode deixar alguns jogadores meio confusos, né? E pior que aqui no final ainda tem um cuidado, clique aqui para apagar os dados. Eu vou apagar aqui porque eu já testei o jogo, né? E ele não me dá nenhuma notificação de que, tipo, ah, beleza, seus dados foram apagados, se você foi apagado, uma coisa do tipo. Então, tipo, seria bom, na verdade, né, para apagar os dados ainda ter um pop-up de confirmação de, tipo, tem certeza que você quer apagar os dados, para ninguém apagar os dados sem querer, e mesmo que eu apagasse, né, seria legal eu ter uma confirmação ali, alguma coisa assim do tipo. Então, realmente, na parte da interface é onde esse jogo ele mais peca. Tá, entrei aqui no jogo e tal, vou abaixar aqui o volume, né? A gente repara que, tipo, esse problema da interface, a interface ela deve estar em desenvolvimento ainda, muito provavelmente, tá? Mas como eu falei, como ele subiu o jogo na Steam, já deveria estar pronto. Então a gente vindo aqui em ajuste, né? Fica um pouco esquisito, geralmente, configurações aqui. E ele fez, né? Pelo menos o Master, o Sound Effect e o Music Slider. A gente vai puxar aqui, eu vou tirar a música, vou botar no 0. Ele ainda colocou algumas outras opções de tipo tirar o screen shake. E esse jogo aqui ele tem um polimentozinho, né? Quando dá uma travadinha, quando toma hit e botar em tela cheia. Porém, faltou aqui a opção para regular as resoluções de tela. E eu já vou mostrar para vocês como que isso aqui é problemático, né? Aqui ele ainda colocou os controles. É bom que tenha algo assim para a gente saber como que joga e tal. Ó, ainda tem o número 1, letra I, beleza. E aqui, geralmente o que a gente faz é tentar usar alguns ícones, né? Então, tipo, o WSD aqui poderia ser um ícone do botãozinho aqui, né? Do teclado e tal. O mouse podia ter um ícone do mouse, aqui, tipo, com o mouse com o botão pressionado no esquerdo, direito, enfim, acho que vocês me entenderam, né? Aqui também daria para usar, tipo, tudo ícone, tá ligado? Analógico e tal. Então falta bastante polimento aí na interface no geral. Começa o jogo aqui, certo? E a gente tem que vir falar com o ferreiro aqui. E o ferreiro ele vai dar a nossa primeira arma aqui pra gente, tá? E isso aqui, essa interface aqui, ela seria excelente para mostrar lá na página do jogo, tanto no trailer quanto nas screenshots, né? Isso aqui diz muito sobre o jogo em si. E, como eu estava falando da resolução, ó, repara que nessa resolução aqui, na minha tela, ele come um pedacinho do topo, né? Então, se a gente pegasse talvez algum monitor com uma resolução um pouco diferente aí, do padrão, tipo um 16:10, ao invés de um 16:9, talvez tivesse ficado até pior aqui o resultado, né? Que me obrigaria a jogar no modo janela, mas tá comendo um pouquinho aqui, não tá comendo muito, então vou deixar assim mesmo. Aqui a gente pega a espada, coloca em usar, beleza, equipamos a espada. E aqui a gente já pode testar a espada, né, quebrando aqui o portão. E a gente já vê que o nosso colega, ele realmente passou mais tempo desenvolvendo o jogo em si do que a UI ou a página da loja. E o jogo ele até que está bem feito, né? Como vocês puderam ver ali, tinham várias opções de equipamentos e o jogo ele tem até que bastante conteúdo, né? Novamente aqui a gente vê aquele problema da interface, né? Os ícones aqui, eu imagino que seja um esquema de tipo assim, inimigo normal, né? Aqui seria tipo uma caveirinha sorrindo, talvez um prêmio, né? Poderia ser um baú, alguma coisa assim. Aqui deve ser um chefe, né? Mas no geral, os ícones aqui poderiam ser mais bem trabalhados, né? Ainda está com esse cinza aqui que não chama muita atenção e tal, e esse azul seco de fundo. Mas vamos para o jogo, né? O jogo ele tem um esquema que a gente tem estamina, né? A gente bate e gasta a estamina ali, e a gente tem o dash, então ainda permite a gente combar, tá ligado? É bem maneiro, tipo, em questão de jogabilidade, assim, dá pra gente refletir os projéteis, tá vendo? Aí a gente dá um parryzinho. E aí, quando a gente acerta o parry ainda, ele meio que fica em câmera lenta. Se o Goblinzinho quiser atirar. Ó, eita, tomei. Ó, tá vendo? Então, ele botou uns polimentos que ficaram bem maneiros no jogo, né? Aqui eu imagino que a gente deve ter subido de level, né? Ainda não. Quando a gente sobe de level, apertando o ESC aqui, aparece a opção para a gente pegar um upgrade. Mas, como vocês podem ver, também dá para destruir o cenário, tá ligado? Então, cada bagulho dropa itens diferentes ali e tal. E, ó, dropou uma poção aqui. Beleza, a gente se curou. Então, vocês veem que o jogo realmente tem bastante conteúdo, né? Tem inimigos diferentes.
Esse esquema do parry, realmente, o cara caprichou. Ficou bem maneiro. Ai, tomei. Matando, beleza. Ó, agora a gente subiu de level. Eu acho que, como o ESC ele abre o menu, na verdade até que faz sentido, mas eu acho que seria mais legal ter uma outra opção para eu abrir essa tela aqui, ao invés do menu, porque o jogador ele pode querer, ao invés de subir o level, dele regular ali a configuração com a coisa e acabar abrindo aqui esse menu sem querer. Mas tudo bem. No geral, a gente vê aqui as opções. Ó. Arma excessivamente grande. A sua arma em todas as suas formas de danos tem a área aumentada. Postura defensiva absorve até 30% do dano recebido por ataques como gasto de estamina. Mestre das torres permite ter 2 torres ativas de cada tipo que tiver. E HP extra, que aumenta 50%, aumenta 50% de HP máximo e cura 50% do HP total. Então, cara, ele fez muito desses upgrades aqui, sério. Isso aqui também é algo que tinha que estar lá na página da loja. Isso aqui diz muito sobre o jogo e mostrar o máximo de conteúdo. E, cara, os upgrades são realmente bem maneiros, né? Então, peguei nossa espada tá gigante agora, cara. É bem maneiro mesmo. Tipo, tem bastante conteúdo o jogo, não só de equipamento, das armas, dos power-ups, mas inimigos também, né? Ele fez boss e tudo mais. Porém, justamente por ele ter investido tanto tempo nessas coisas, né? Acabou faltando aí, talvez, um pouco de tempo para trabalhar nas outras. Mas o jogo é isso, cara. Não tem muito o que fazer, não. Tem que fazer o bagulho dar trabalho, né? Vou matar essa planta aqui. E aqui o jogo ele começa a ficar um pouco difícil demais, tá? Eu acho que acabou pegando um pouco mais pesado demais no game design, tá ligado? Ainda mais que esse jogo é um jogo que ele tem muito conteúdo, então ele tem muito a mostrar. Nas primeiras vezes que eu joguei aqui, eu morri bem rápido, então eu tenho certeza que os outros jogadores vão acabar morrendo bem rápido também. Talvez para os desenvolvedores possa parecer que eu seja um noob, e talvez eu seja, mas para o cara que fez o jogo, é meio que natural que isso aconteça, tá? E na maior parte dos casos, os jogadores que jogam jogos independentes, eles são mais casuais mesmo, tá ligado? Então, quando o seu jogo tem muito conteúdo, é mais legal que ele tenha um progresso um pouco mais fácil, né? E tipo, aí depois que o jogador já tiver pegado alguns power-ups, alguns upgrades, aí sim você pode matar ele, saca? Mas tipo, matar muito rápido no começo assim é um pouco complicado. Por exemplo, podia naquele primeiro boss ou mini boss que tivesse ali, que o jogo poderia começar realmente a ficar difícil, tá ligado? Nossa, tô com 10 de vida, morri, tá vendo? Então, realmente, tipo, a gente começa, tipo, as primeiras fases ali é muito, muito fácil, né? A gente nem toma hit. Mas chega uma hora que vem um monte de coisa pra tudo que é lado e, tipo, você morre sem entender nada, basicamente. Então, vou jogar mais uma runzinha aqui, tá? Vamos ver se... Ó, tem que tomar cuidado com o Goblinzinho, porque ele joga as flechinhas, né? E a gente precisa tomar cuidado com a stamina. Eu não vou sair... Dá vontade de sair quebrando tudo, né? Mas eu vou só sair passando dessa vez. Tá, a gente... Vamos lá, tem o Goblinzinho e tem a plantinha. A plantinha é perigosa. Tô ficando sem stamina. Beleza, a gente consegue ocupar o dash com o ataque normal, né? Ó, power up disponível, acho que. Dá pra gente soltar um ataque de fogo. Vamos pegar aqui. Ô, louco! Olha aí que da hora. Ai, bate na hora errada. Essa plantinha que joga a pocinha de veneno é chata, hein, mano? Vou matar ela primeiro. A gente vai acabar morrendo aqui com o veneno. É complicado, mano. É complicado, tá ligado? Já morri. Então, vamos para as minhas considerações finais aqui, tá? No geral, eu achei o jogo muito bom, tá ligado? O jogo realmente parece ter sido feito com bastante carinho. O jogo ele tem bastante conteúdo. Ele, claro, precisa de algumas melhorias técnicas aqui e ali, mas eu acho que acabou pecando aí muito mais nessa questão da parte da loja e nessa questão da interface, né? E aí a gente entra no problema que é o seguinte: o jogo, às vezes, ele é bom, tá? Só que o marketing, a propaganda, ela é a alma do negócio, né? Se você não divulgar o seu jogo de uma forma bem feita, digamos assim, né? Porque mal feito às vezes é a mesma coisa que não fazer.
as pessoas não vão nem chegar para testar o seu jogo, sabe? Então, se a sua página não estiver bem arrumada, bem bonitinha e tal, vai ser difícil dos jogadores eles darem uma chance, entende? E para a página estar bonita, o jogo ele precisa estar bonito também. Então, você ter essa parte da interface já pronta, né? Já arrumadinho e tal, porque eu imagino que vai realmente ser um placeholder, é só algo que ele vai alterar depois. Mas se for subir o jogo para Steam, é bom já ter feito isso, né? Para não ficar feio ali nas screenshots e tal. Como eu falei, cara, UI diz muito sobre o jogo. Então, se a UI estiver crua, vai ficar com um aspecto muito amador, né? E as pessoas não vão nem chegar a testar o seu jogo mesmo para ver que o jogo tem realmente muito conteúdo e que o jogo é de fato legal, né? Mas por mais é isso, né? Eu acabei não testando muito o jogo, mas não tem muito porquê, né? Porque eu acho que os pontos principais são esses que eu falei. Ali no jogo parece estar legal mesmo, só realmente daria uma arrumada nessa questão do balanceamento para deixar um pouco mais fácil aí no começo, certo? Mas é isso, se você gostou dessa análise e quiser que eu analise o seu jogo também, tá? É só você dar uma olhada aí na descrição do comentário fixado que eu vou deixar um link para um vídeo onde eu explico direitinho como funciona, mas se você quiser é só mandar um donate lá pelo PixGG. A partir de R$50 o seu jogo entra na fila e a partir de R$100 o seu jogo entra na fila prioritária. Então, se tiver algum jogo na fila normal, o seu jogo ele passa na frente. Hoje é dia 7, tá? Segunda-feira, esse jogo aqui deve sair na sexta, no dia 11, e até agora não tem mais nenhum jogo na fila. Esse é o último. Então, se você fizer uma doação aí, o seu jogo provavelmente vai ser analisado na semana que vem, né? A não ser que durante esse período aí ou alguém doe antes de você, tá? Mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, você também consegue apoiar aqui o conteúdo deixando qualquer outro valor de donate, ou você pode se tornar um membro, tá? Você também consegue apoiar aqui a criação do conteúdo de formas gratuitas, deixando like se você gostou do vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos. E deixe aí no comentário o que o nosso colega poderia fazer para que ele pudesse melhorar o jogo dele também. E também tem a minha divulgação da prestação de serviço, tá? Se você precisar aí de um freelancer, desenvolvedor de jogos, para fazer um jogo para você, ou para corrigir algum erro, ou fazer alguma feature, algum sistema, eu posso te ajudar, tá? Se você precisar de uma aula, eu também consigo te ajudar para resolver algum problema técnico, ou de uma mentoria aí para lançar o seu primeiro jogo. É só você entrar em contato comigo. A forma mais fácil de você fazer isso é entrando lá na nossa comunidade de desenvolvedores de jogos, que todo mundo vai ser bem-vindo para entrar, mas lá na minha comunidade vai ser bem fácil de você me encontrar, daí você me manda uma DM que a gente troca uma ideia, a gente negocia, beleza? E como eu falei, se você quiser, né, saber quantos jogos tem na fila e tal, também pode mandar uma mensagem por lá. Também vou deixar como recomendado aí o vídeo da última análise que eu fiz para você assistir, se você tiver interesse. E no mais é isso. Ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!